Você deve ouvir falar muito na empresa Petrobras, afinal de contas ela foi fundada desde outubro de 1953. É uma empresa estatal, 100% brasileira. O que eu vou falar sobre a Petrobras nesse vídeo? Como é a estrutura acionária da empresa, como que ela ganha dinheiro, quais são os produtos da empresa, o que aconteceu com esses escândalos que envolveram o nome da empresa e, por último, eu vou dar a minha opinião sobre a empresa e falar se eu tenho ou não ela na minha carteira de investimentos. Mas antes, eu gostaria de lembrar vocês de uma coisa. Esse vídeo não se trata de recomendação nem de compra nem de venda da Petrobras, é apenas a minha opinião pessoal sobre a empresa. Combinado? Então, bora pro vídeo. Fala pessoal, meu nome é Diego Branovich, eu sou um educador financeiro e eu quero ajudar as pessoas a descomplicarem as suas relações com o dinheiro. Então eu já vou pedir para, se você não é inscrito no canal, você já se inscrever, e se você não me segue no Instagram, você já me seguir por lá também. A Petrobras, pessoal, ela é uma empresa brasileira que atua na indústria de óleo, gás natural, energia e participa dos seguintes segmentos: exploração, produção, refino, comercialização, transporte, petroquímica, distribuição de derivados, gás natural, geração de energia elétrica, gás química e biocombustíveis. Ela basicamente se divide em 3 negócios principais. O primeiro é extrair e produzir o petróleo. O segundo é transformar esse petróleo em combustível, óleo diesel e gasolina. O terceiro, a produção de gás. Basicamente são esses 3 negócios que fundamentam o core business da empresa. A empresa recentemente vendeu a distribuidora de gás, a BR Distribuidoras de Combustíveis, e também uma participação na refinaria. O core business da empresa vai ficar concentrado apenas na extração e na produção do petróleo. Inclusive, o maior desafio da Petrobras é vender as empresas que pertencem ao grupo que não pertencem ao core business dela. E com isso ela vai injetar dinheiro no caixa e diminuir um pouco da dívida bruta dela, que está muito grande. E como que funciona a estrutura societária da Petrobras? Bom, a Petrobras basicamente se divide em 36%, ela pertence ao governo e ao BNDES. 22% está nas mãos dos brasileiros, dos acionistas institucionais ou de pessoas físicas. E o restante está na mão dos gringos, investidores gringos. Ela tem um free float. O que significa isso? A disponibilidade de ações no mercado de 63,25%. Ela tem 13 bilhões de ações disponíveis no mercado e atualmente ela vale mais de 360 bilhões de reais. É uma empresa gigantesca. A Petrobras ela participou de uma operação da Lava Jato, da Polícia Federal, que envolvia aí uma grande corrupção dentro dos governos daquela época e que está sendo investigada até hoje. E a estimativa é que a companhia perdeu cerca de 50 bilhões de reais por conta dessas corrupções de superfaturamento com alguns fornecedores. Então isso gerou um prejuízo enorme para a empresa. Lá atrás, em 2008, a empresa chegou a valer R$60 uma ação. Nem vou colocar os valores aqui porque teve desdobramento dos papéis desde aquela época, mas fazendo em valores nominais, ele valia R$60, R$50 lá em 2008, 2009, e esse papel chegou a cair em 2016 para R$4. Então foi uma queda assim muito abrupta, muito forte, que com certeza levou ao desespero vários acionistas que com certeza venderam aí quando estava caindo essas ações e perderam muito dinheiro. Em 2016 houve uma grande mudança no corpo organizacional da empresa e ela começou a mudar a direção dos negócios. O principal objetivo da companhia seria diminuir esse prejuízo que ela estava dando de 35 bilhões de dólares, e em pouco tempo ela conseguiu se recuperar e já começar a dar 40 bilhões de lucro líquido. As principais metas da Petrobras é reduzir a sua dívida bruta para 60 bilhões de dólares. Isso dá algo em torno de 216 bilhões de reais. Hoje, essa dívida bruta está em torno de 380 bilhões de reais. Então, ela já está fazendo um bom serviço, que é vender algumas empresas do grupo que não pertencem ao core business e trazer esse dinheiro para o caixa e também potencializar os negócios dela, do core business dela, para
injetar dinheiro no caixa dela e fazer com que ela diminua essa dívida bruta que já está chegando próximo da meta que eles esperam, que seria 60 bilhões de dólares de dívida bruta. E aqui agora eu vou colocar na minha cara todos os produtos que a Petrobras vende. A Petrobras é uma empresa como qualquer outra, ela tem os seus produtos ali no seu portfólio e esses são os produtos e do lado você vê o quanto de faturamento, qual é o faturamento por produto. Eu vou listar aqui, vou destacar 3. O primeiro, para esse último balanço que ela soltou, que é o terceiro trimestre de 2020, foi um faturamento de 20 bilhões em exportações, tá? Depois 19 bilhões em diesel e depois 9 bilhões em gasolina. Esses são os 3 primeiros produtos que mais geram faturamento para a companhia. Mas quando a gente já observa esse outro relatório que eu estou colocando aqui na minha cara, você observa que ela deu um prejuízo nesse último trimestre de 1,5 bilhão de reais. Só que você observa lá que ela deu, no mesmo período em 2019, que era pré-pandemia, que foi quando deu toda essa revolução na companhia, que ela estava conseguindo diminuir dívidas, entregando resultados, ela deu um lucro líquido de 9 bilhões. E aí veio a pandemia, ela teve um prejuízo de 2 bilhões e agora diminuiu um pouco para 1,5 bilhões. Só que você vendo esse outro gráfico aqui, são os investimentos que ela realizou. Então ela realizou nesse período 1,6 bilhões de investimentos em melhorias nesses itens que estão listados aqui. Então, se você fizer um pelo outro, meio que a companhia acaba empatando o valor, né? Ela está pegando esse lucro e está reinvestindo nela mesmo para direcionar melhor os seus negócios. Qual que é a minha opinião diante de todas essas informações, diante desse passado, diante de pandemia, perante a Petrobras? Bom, a Petrobras ela é um case muito interessante. Apesar de ser uma empresa estatal, eu não gosto muito de empresas estatais no meu portfólio de investimento por diversas razões, mas a Petrobras em específico ela é um case muito interessante porque ela é uma das empresas que teve uma grande ruptura ali no seu negócio, né, por esses inúmeros casos que eu citei anteriormente. Ela conseguiu redirecionar os seus negócios, as ações reagiram a isso, então saiu de 4 e hoje acho que está mais de 26, 27 reais, com perspectiva de subir ainda mais, porque o mercado acredita que ela vai conseguir trazer ainda resultados melhores. Basicamente, fica ali refém, vou colocar até um gráfico agora, do preço do petróleo em Brent, né, que é o preço do petróleo que ela se referencia, que ele chegou a bater aí futuros aí negativos do petróleo, e o ideal seria 35 dólares o preço do barril de petróleo, e a gente está chegando em quase a casa de 60 dólares, então o preço do barril de petróleo está voltando a subir, isso é muito bom para a companhia, o dólar está ficando mais ou menos estável, e a economia, diante de uma possível vacinação em massa, que é o que está acontecendo agora no mundo inteiro, várias vacinas sendo lançadas, o mercado espera que a Petrobras ela retome esse plano de vender as companhias que não pertencem ao seu core business, injetar mais dinheiro no caixa, diminuir essa dívida bruta e se tornar cada vez mais rentável ao longo dos anos. E eu assisti uma entrevista muito interessante, pessoal. Em dezembro de 2019 saiu uma entrevista do Henrique Breda e o seu sócio, junto com o Felipe Miranda da Empíricos, que no minuto 8 dessa entrevista, eu vou deixar essa entrevista aqui no link da descrição para vocês assistirem, caso vocês tenham interesse, que o Henrique Breda ele fala sobre qual ação que ele acredita, qual empresa que ele está se posicionando dentro dos seus fundos. E uma dessas ações ele falou, no minuto 8 ele fala exclusivamente da Petrobras, essa reviravolta que a Petrobras vai dar daqui para frente, e ele fala, uma coisa que ele fala que o Ferri também fala, são dois aí que o Ferri e o Breda, são duas pessoas do mercado financeiro que eu admiro bastante, eles falam muito isso. Não adianta você comprar uma empresa quando o mercado inteiro já entendeu que ela é uma boa empresa e ela já está precificada pelo mercado, ou seja, já é uma empresa lucrativa. Isso pode até funcionar para quem quer receber dividendos, mas para quem pensa no horizonte de longo prazo, tem que ter uma parcela do seu portfólio em empresas que estão se reorganizando, empresas que de repente não estão dando um lucro tão sensacional agora, mas que estão se reorganizando para no futuro poder dar lucro. É o caso da Petrobras, ela está fazendo um rearranjo para ela poder se tornar uma empresa mais eficiente no médio e longo prazo. Então ele falou que ele até vendeu algumas posições
que ele tinha da Magazine Luiza e acabou enchendo a mão em Petrobras, né? Uma das ações que ele aposta aí no médio e longo prazo para se valorizar, ele acredita em toda essa reestruturação da empresa. Então, diante de todos esses cenários, eu acho que vocês estão curiosos para saber se eu tenho ou não a empresa. Aqui está a minha posição na empresa. Eu adquiri ela quando ela estava lá em 2020 na casa de R$22 e hoje ela está na casa de 27, 28. Eu tive uma valorização de 25%. Pretendo manter ela na minha carteira, mesmo sendo uma empresa estatal. Eu acredito, na minha opinião, tá? Não é recomendação de investimento, na minha opinião, eu acredito que ela vai, na minha estratégia de investimento, ela funciona muito bem, porque eu acredito realmente, inclusive nisso que o Breda falou e eu também acredito, eu acredito que no longo prazo a Petrobras ela vai conseguir se reorganizar e começar a trazer lucros, diminuir suas dívidas, ser uma empresa mais eficiente. Pessoal, se esse vídeo fez sentido para você, deixa um like no vídeo, comenta o que você achou, compartilha com algum amigo, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram. Então um abraço para vocês, até o próximo vídeo.